Porque com certeza é mais ou menos assim, não tem aquela história do todo mundo odeia o Chris? Quem conhece esse seriado? Então é tipo, todo mundo quer sair da Marinha, ou quase todo mundo, tá? A matéria fala do alto índice de baixas que anda tendo atualmente também com os oficiais, porque os praças já é grande esse número de baixas já de um tempinho atrás, né? A verdade é que se dentro do exército, na aeronáutica, tem muita gente querendo sair, na Marinha isso tá num número gritante, até porque muitos ficam seriamente comprometidos em termos de saúde mental. As Forças Armadas não é uma invenção do Brasil. E basicamente, se você é uma pessoa que estuda, você tem essa consciência. Então não é sobre o fim das Forças Armadas no Brasil, é sobre mudanças. Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Retornando aqui a mais um vídeo do canal Perrengues Militares e hoje o assunto principal é, resumindo, ninguém quer ficar na Marinha. Provavelmente a maioria dos que aqui são inscritos e tem conhecimento da interna, a maioria vai dizer assim, novidade. Só que, para muitos, acaba também sendo uma novidade, é a situação clara e aberta que a Marinha do Brasil ainda continua sendo das Forças Armadas a mais penosa. É o melhor termo que eu posso usar aqui. E o que anda assustando o pessoal da interna, principalmente agora em 2025, andou tendo um número crescente e infinitamente maior de oficiais dando a baixa, saindo. Ou seja, a casta superior também não quer mais ficar. E o assunto é sobre isso. Vem comigo? Vem. Pra quem caiu aqui de paraquedas no canal Perrengues Militares, deixe-me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Isabela Caetano, mas pode me chamar de Bela Caetano. Sou ex-militar de carreira da Força Aérea Brasileira, sim. Eu gosto do termo ex-militar, tá? Mas eu sou sargento da reserva não remunerada. Fui até segundo sargento e indo a primeiro sargento, pedi desligamento voluntário. Pedi a baixa porque eu quis. Neste canal eu conto os perrengues do universo militar, incluindo os meus próprios. Porque meus 12 anos na ativa de Força Aérea Brasileira foi um perrengue atrás do outro. E convido a vocês, desde já, a pertencer à comunidade Perrengueiras de Plantão. E para tratarmos deste assunto de hoje, vamos usar como base a matéria já veiculada há um tempinho da revista Sociedade Militar, que irei deixar no box da descrição, conteúdo na íntegra para vocês mesmos acompanharem. A matéria diz assim: baixa generalizada de oficiais. Marinha perde uma turma da escola naval por ano. E números revelam realidade preocupante. Bom, eu acompanho muito o trabalho do Dr. Adriano, para quem não conhece o trabalho dele, que o foco maior é a Marinha do Brasil. Ele chegou a ser praça da Marinha, cabo, e ele anda pegando cada vez mais firme no trabalho de deixar as claras o quanto, na interna, a situação da Marinha é extremamente preocupante em termos de tanto morais, principalmente morais, mas toda espécie de, como ele mesmo fala nas palavras do próprio Beirato. Vou evitar de colocar essas palavras muito na íntegra aqui, para não prejudicar o canal, que ainda tá bem pequenininho. Então, eu preciso ir devagar. Antes de tudo isso, de toda essa chuva de informações que temos atualmente, pra quem não sabe, eu quase fui da Marinha. Quase fui muito entre aspas, tá? Qual foi a história de eu quase ser da Marinha? É uma história longa, eu vou contar em partes o meu processo cronológico de ter sido militar. Mas quando eu passei pra sargento, na época em que eu passei na Marinha também. No meu caso em questão, na época eu passei na Marinha, mas era certo que eu não ia ficar na Marinha, tá? Mesmo meus familiares pensando assim, se não der certo na FAB, porque ao longo do percurso, da trajetória do concurso, estava tudo favorecendo mais a Marinha do que a Aeronáutica. Mas eu vou contar isso em outro vídeo. E eu lembro que eles falavam, nossa, se não der certo nas outras etapas na FAB, você fica na Marinha, pelo menos você fica em um concurso. Depois sai e tenta de novo a FAB. E eu era irredutível. Eu falava, não vou ficar. Então torçam pra eu passar realmente na FAB. Nas outras etapas, né? Porque eu fiquei pendurada numa etapa lá que vou falar no outro vídeo. E assim, hoje em dia, cada vez mais, né, eu vejo que, nossa, se eu tivesse ficado na Marinha, eu sairia da Marinha, eu acho que no ano seguinte, gente, no ano seguinte. E isso ainda precisando pagar a multinha, né? Tem uma multa aí
que quando o militar é de carreira, ele precisa pagar. Inclusive, tem um babado forte da Marinha aí, Marinha sendo Marinha, né? Relacionado a essa multa aí pra cima dos oficiais. Calma, que eu vou passar aqui pra vocês se vocês não estavam sabendo disso, né? Aí o pessoal da Marinha que me informe aí se isso está valendo, se procede ou não. Mas continuando aqui, a matéria fala do alto índice de baixas que anda tendo atualmente também com os oficiais, porque os praças já é grande esse número de baixas já de um tempinho atrás, né? A verdade é que se dentro do Exército, na Aeronáutica, tem muita gente querendo sair, na Marinha isso tá num número gritante, até porque muitos ficam seriamente comprometidos em termos de saúde mental lá dentro da Marinha, né? A história é essa, e Dr. Adriano que não me deixe mentir, tá? Vou deixar o link do canal dele aí na descrição do vídeo abaixo. Diz assim aqui a matéria: a Marinha do Brasil enfrenta um fenômeno de evasão que já se tornou impossível de passar despercebido. A saída em massa de jovens oficiais, a maioria entre os postos de primeiro-tenente e capitão. Em 2024, a Escola Naval graduou 124 novos oficiais de carreira, mas no mesmo ano, 113 oficiais pediram demissão. Praticamente o equivalente a uma turma inteira de Escola Naval. Em 2025 até julho, 65 oficiais de diversas patentes já haviam deixado a carreira, com projeção de que o número dobre até dezembro. Isso agora de 2025. Eu já tive contato com alguns ex-oficiais da Marinha, tá? E eles realmente ficam sondando comigo se na aeronáutica a batida é a mesma. Não, gente, até eu que era sargento, eu posso comprovar que a batida não é a mesma. Me chama a atenção muitos oficiais da Marinha que falam do número exorbitante, da demanda de serviço exaustivo. Isso, oficiais. Imagine os praças, né? A maior parte dos que pedem baixa pertence à geração Z. Ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Jovens nascidos após meados dos anos 90, após aprovados em concursos muito disputados e concluírem os cursos de formação mais seletivos e exigentes do país, conquistam o posto de segundo-tenente com salário líquido de cerca de 9 mil. Embora a carreira pudesse levá-los em 25 anos ao posto de capitão de mar e guerra, com remuneração aproximadamente de 18 mil, muitos avaliam que o futuro fora da Marinha do Brasil oferece melhores condições de trabalho e perspectivas melhores. A realidade é que a maioria dos militares das 3 Forças Armadas já estão enxergando isso, né? Tá um movimento muito forte de avisos que não anda mais valendo a pena servir as Forças Armadas. Isso é preocupante? Sim, isso é preocupante, tá? Por quê? Porque deixa vulnerável a soberania do nosso país, tá? Eu pedi desligamento sim, mas eu não tenho a visão de muitos que chegam aqui no canal, nos comentários, e falam que as Forças Armadas têm que acabar. Pra mim isso não existe. Por quê? Todo país que se preze, ou que preza pela sua soberania, ele precisa manter as suas Forças Armadas. As 3 Forças Armadas. As Forças Armadas não é uma invenção do Brasil. E basicamente, se você é uma pessoa que estuda, você tem essa consciência. Então não é sobre o fim das Forças Armadas no Brasil. É sobre mudanças. Nesse ponto, eu concordo com o Dr. Adriano. Ele fala muito na necessidade de mudanças internas. E eu também toco nessa tecla. Mudanças internas dentro das 3 Forças Armadas. Porque é menor? Esses problemas que tem na Marinha e no Exército é menor na FAB? Sim, é menor na FAB, mas existe. Eu saí de lá, eu posso comprovar isso, tá? Eu fui de lá, saí por isso, e estou aqui para comprovar. Segue a matéria dizendo assim: a evasão de oficiais. O que dizem os números revelados pela Marinha do Brasil? Em resposta a pedidos de informações elaborado pela revista Sociedade Militar, a Marinha informou os principais motivos de desligamento. O levantamento com dados que vão de 2020 a 2025 mostra que tanto para oficiais quanto para graduados que pedem baixa, o desejo de dispor de mais tempo com a família ocupa o primeiro lugar. Em seguida, aparecem as oportunidades mais atrativas no setor privado e a dificuldade para estudar. Gente, isso é verídico, tá? Eu não preciso ir muito além para entender que isso é um fato. Basta a gente conversar com os militares mais próximos da gente, ou ex-militares mais próximos. A verdade é que a questão salarial nunca é a primeira. Sempre tem um algo a mais, para além das baixas da questão salarial. O que me chamou a atenção da revista Sociedade Militar foi esse tópico aqui, ó, o desejo de dar baixa. Oficiais que informaram inscrição para concurso público. Por que isso me chamou a atenção? Porque eu venho observando entre os militares que falam, ou ex-militares, que existe um problema muito sério dentro de algumas Forças Armadas
essa verbalização, o desejo de querer sair ou dar baixa. Eu já vi, principalmente na Marinha, militares, ex-militares falando que foram severamente punidos só por levar essa informação. Ou seja, se eu sou uma militar de qualquer força armada, mas eu exponho meu desejo de sair, isso deveria ser respeitado. Não é o que está acontecendo na interna em algumas forças armadas. Aí agora eu deixo bem claro a minha experiência. A minha experiência na aeronáutica, como praça, como sargento, trabalhando, servindo em área da saúde. Eu falava aos quatro ventos para quem quisesse ouvir sobre a minha insatisfação na carreira militar. E curiosamente eu recebia mais crítica dos meus pares, dos graduados, tá? Dos oficiais, ainda vou falar no vídeo à parte. Até me emociono. Eu recebia muito apoio, inclusive espaço para estudar. Então assim, me espanta ver militares dizendo que eles não podem dizer que estão fazendo uma faculdade, que estão estudando para outros concursos, porque eles podem ser sabotados. Já vi muitos na Marinha falando isso. Se alguém é da Força Aérea Brasileira ou foi da Força Aérea Brasileira e aconteceu o contrário do que eu tô falando, quiser trocar essa informação comigo, fique à vontade, tá? Tenho até o e-mail para quem quer falar e contar histórias mais do anonimato, tá? Mas quem não faz questão do anonimato pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, vou deixar aqui. Eu não tive esse problema na minha época na Força Aérea Brasileira. Aqui diz, outro número tão grave quanto os pedidos de baixa de oficiais é o que indica a quantidade de militares buscando oportunidade para sair em busca de melhores condições de trabalho em outras instituições, que inclui até vários oficiais superiores, alguns com habilitações para comandar navios de guerra. Em 2023, o número de oficiais de carreira que informaram a Marinha do Brasil que realizariam concursos públicos foi 96. Em 2024, o número foi 97. Em 2025, até julho, o número é 81. Gente, na minha opinião, até com relação aos oficiais, isso são os que têm a coragem de informar, tá? Porque na encolha, isso porque eu também acompanho muito o trabalho do Dr. Adriano, a maioria não fala, tá? E esse número tá baixo. Porque com certeza é mais ou menos assim, não tem aquela história do Todo Mundo Odeia o Chris? Quem conhece esse seriado? Então, é tipo, todo mundo quer sair da Marinha, ou quase todo mundo, tá? Eu tô querendo saber de militares contentes na Marinha do Brasil. Se você é um quiser falar sobre, fique à vontade. Coloque nos comentários. Já o número total, incluindo oficiais e praças da Armada e Corpo de Fuzileiros Navais, que informaram que realizariam concursos públicos, é gigantesco. E em 2025 já chega a 3.068 militares, isso só até julho, e só os que informaram, tá? Eu posso falar da minha experiência na aeronáutica, servindo na área da saúde. Eu falava aos quatro ventos que eu queria sair, que eu iria sair, que eu não iria sub, e no máximo quando eu falava assim, eu não vou a sub, o pessoal da minha turma vai esse ano, tá? Suboficial. Eu falava aos quatro ventos, não vou a sub, eu só ficava mal vista pelos suboficiais, que ficavam injuriados comigo, essa é a verdade, vamos combinar, tenho culpa não. Uma outra informação importantíssima que eu não poderia deixar de passar aqui é de uma matéria do Naval Porto e Estaleiro, do dia 19 de março, em que afirma na manchete exatamente assim: oficiais da Marinha que pedirem demissão terão que indenizar a União por gastos com formação, incluindo até munição, energia elétrica e água. Uma decisão polêmica pode afetar os militares que desejam abandonar a carreira após cursos de alto custo, como os de capacitação em energia nuclear e comando de embarcações. É um assunto polêmico, essa matéria é de março, não vi atualizações sobre ela, mas quem for da Marinha que puder confirmar se isso está sendo praticado ou não, agradeço de coração. E no mais, eu fico por aqui. Desde já, agradeço a cada um de vocês pela atenção. Se você caiu de paraquedas e já gostou deste vídeo e do projeto Perrengues Militares, não deixe de se inscrever. Curtam para ajudar a subir esse vídeo. Deixe suas opiniões, seus comentários, vou adorar respondê-los. E nos veremos no próximo vídeo. Beijo enorme a todos, tchau!